Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje, no curso de teologia, nós vamos falar sobre a doutrina do pecado. Encerrando o módulo de soteriologia, vamos tratar sobre esse importante assunto que é muito discutido dentro do campo teológico bíblico e também faz parte da nossa realidade no cotidiano. Então, vem junto comigo nesse aprendizado. A doutrina do pecado é tratado na teologia dentro de uma disciplina essa conhecida como armatiologia. É um estudo mais aprofundado sobre o assunto. Bom, para que nós possamos dar continuidade ao conteúdo desse vídeo, é importante que nós venhamos a iniciar com essa questão. O que é pecado? Qual a definição de pecado? Então vamos tratar melhor desse termo para podermos dialogar melhor dentro do campo teológico. Tentar definir o que é pecado nos nossos dias não é uma missão fácil, até porque hoje, nesse mundo relativizado, onde cada um cria a sua verdade, a questão do pecado também entrou nessa onda. Não temos uma definição de pecado, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Segundo a sociedade, segundo o humanismo, cada um determina aquilo que é certo e que é errado. Isto é, se aquilo que para mim pode ser errado, por causa da minha cosmovisão, para outra pessoa pode ser certo, está tudo bem. Bom, dentro desse conceito relativista do pecado, nós não temos uma definição de pecado, nós não temos uma verdade absoluta, nós não temos uma norma, cada um cria para si uma norma, e isso é equivocado. Por isso que temos que nos respaldar no significado da palavra e também na fundamentação bíblica para tratarmos melhor sobre esse assunto. A palavra chatá significa dirige a atenção para um feito que erra e que consiste num desvio do caminho certo. Então, esse conceito, a partir da palavra no hebraico, está se referindo a um desvio do caminho certo. Existe um caminho correto a ser seguido e quando a pessoa sai desse caminho, ele comete pecado. Esses outros dois termos do hebraico, avel e avon, significam falta de integridade, de retidão, uma saída da vereda designada. Exatamente, mesma questão do caminho, vereda, o percurso a ser seguido. Quando a pessoa se desvia do percurso, sai da retidão, ela comete pecado. Pechá traz uma outra definição até mais complexa. Refere-se como uma revolta ou uma recusa à autoridade legítima, uma posição de transgressão à lei, um rompimento a uma aliança. Então, o pecado é a não aceitação de uma autoridade, aquela autoridade legítima. Então, isso fica claro quando a pessoa, indiferente da sua concepção do que é certo e que é errado, ela não obedece uma autoridade legítima, ela comete uma transgressão. Ela vai contra a lei, ela comete um pecado. O conceito grego sobre pecado vem da palavra armatano, que significa errar o alvo. Lembra quando nós temos lá o arco e flecha, tem um alvo? Então, quando a pessoa erra esse alvo, ela comete um pecado. Então, todo desvio daquilo que é certo é um pecado. Podemos dizer que o pecado é a transgressão à lei de Deus. Quando nós tratamos sobre a questão de uma autoridade legítima, nós estamos falando de Deus. Deus é o criador e sustentador de todas as coisas. Por isso, ele que determina. Então, quando o indivíduo ele desobedece às leis estabelecidas pelo Criador, ele está transgredindo uma autoridade legítima. Nesse caso, o pecado seria a transgressão da lei.
Ao estudar a Bíblia, nós vamos ter ali as orientações daquilo que é a vontade de Deus, da moral do Altíssimo, da ética estabelecida pelo Divino. Então, qualquer transgressão ao livro sagrado, às orientações, aos ensinos do livro sagrado, é reconhecido como uma prática pecaminosa. Em 1 João 3,4 fala que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A prática pecaminosa não consiste somente no ato de cometer algo contrário à lei, mas também no fato de não cumprir algo estabelecido pela lei. Então, o não fazer, o não agir, o não cometer nenhum ato que seja correto segundo a lei de Deus, também é reconhecido como uma prática pecaminosa. Nesse caso, o pecado da omissão à lei de Deus. Em Tiago 4,14, diz assim: portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Esse vídeo é mais uma produção da Curios Centro Educacional. Espero que tenham gostado, curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar, nosso projeto, nosso desenvolvimento, e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!